Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão chegando aí para nossa live de escatologia, né? Hoje é dia 20 de outubro de 2020 e nós vamos então hoje fazer aqui a nossa aula número 14, né, gente? Hoje é a nossa aula número 14 do nosso curso de escatologia e semana que vem já será a última, hein, gente? Então, aproveite bem aí a aula de hoje e da semana que vem, porque hoje nós vamos falar sobre o juízo final, tá? Ou os juízos finais. E vamos, na aula que vem, permitindo Deus, nós vamos falar sobre o estado eterno, tá? O estado eterno, então nessa cronologia, vamos dizer assim, né? Dos eventos escatológicos, tá? Nessa cronologia dos eventos escatológicos, hoje a gente vai falar do juízo final e vamos falar sobre o estado eterno na próxima aula. Na aula passada nós falamos sobre o milênio, né? Você deve se lembrar disso. Muito bem, gente. Então, vamos lá, né? O pessoal vai chegando aí aos pouquinhos. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos já começar. Então, repetindo aqui o nosso tema hoje é o juízo final ou os julgamentos, né? Eu vou falar aqui hoje com vocês de três julgamentos que nós entendemos que haverão de ocorrer no futuro, tá? 3 julgamentos, ok? Nós vamos falar sobre esses 3 julgamentos que nós entendemos que vão acontecer no futuro, e isso sempre lembrando que a gente está falando de uma perspectiva, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? A nossa visão escatológica, ela é pré-milenista, pré-tribulacionista. Muito bem, gente. Bom, vamos lá. Olha, eu vou... outra coisa interessante que eu quero falar para vocês é o seguinte. O esboço dessa aula de hoje, chamado Juízo Final, já está no meu blog, tá? No blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Então, se você, de repente, se você tiver aí, por exemplo, ouvindo essa live no seu celular e você quiser entrar no seu computador, coloca lá blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, que já vai abrir, o primeiro post que está lá já é o post dessa aula, o esboço dessa aula, cujo tema é o juízo final, ok? Muito bem, então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero ler aqui uma introdução, então, que está lá no esboço, para você que quiser acessar lá no blog, tá? Mas eu quero ler aqui uma introdução a essa questão, a essa matéria, esse assunto, né, do juízo ou dos julgamentos, ok? Então, é o seguinte, olha, na história e no tempo, há um julgamento
de Deus nas vidas de indivíduos e nações, embora nem sempre se reconheçam como tais, né? Então, gente, no decorrer da história, no decorrer do tempo, não é? De acordo com o texto bíblico, a gente vai ver que Deus julga pessoas e Deus julga nações, né? Isso fica muito claro quando você estuda a Bíblia, né? Fica muito claro que Deus julgou, né? Na narrativa do texto bíblico, você vai ver que Deus julgou pessoas e Deus julgou também nações, né? Nações. O próprio povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro, por exemplo, foi uma manifestação do juízo de Deus, aquilo ali, certo? Então, na Bíblia nós temos esses textos que mostram, né, que na história e no tempo há um julgamento de Deus nas vidas de indivíduos e nações, tá? Agora, seguindo aqui, a Bíblia nos ensina claramente que ainda na presente vida, Deus visita o mal com castigos e recompensa o bem com bênçãos, tá? Então, no esboço que você vai encontrar lá no meu blog, você vai ter vários textos bíblicos para confirmar isso que eu acabei de dizer, né? O que então? Que a Bíblia nos ensina que ainda na vida presente, antes da eternidade, né, na vida presente, Deus ele visita o mal com castigos e também ele recompensa o bem com bênçãos ainda nessa vida, tá? Muito bem, e os textos bíblicos que confirmam isso você tem lá no meu blog, no esboço dessa aula. Seguindo aqui, é manifesto na Escritura que os juízos de Deus no presente não são finais. Então, note isso aqui. Embora, não é, quando você estuda a Bíblia, você percebe que Deus execute juízos hoje, né? Deus execute juízos atualmente nessa vida aqui. Isso não quer dizer que esses juízos sejam finais. Eles não são finais, tá? Embora Deus já esteja atuando no sentido de trazer castigo e de trazer recompensa, né? Nessa vida, nesse momento, nessa dimensão que a gente está vivendo, esses juízos eles não são finais, tá? Às vezes o mal prossegue sem a devida punição. E o bem nem sempre é recompensado nesta existência com as bênçãos prometidas, né? Então, às vezes, a gente se depara com isso também. Você já deve ter percebido, né? Que nessa existência aqui, nessa vida, parece que nem sempre o mal recebe a devida punição e nem sempre o bem recebe as bênçãos, né? Que seria justo receber, certo? Muito bem, então, diante disso, gente, a Bíblia nos ensina a ter os olhos no futuro, tá? Porque a gente não pode tomar essa vida como a medida de todas as coisas, certo? Como o definitivo, não é? Então, de fato, passam por essa vida pessoas muito maldosas que parece que ainda terminam a vida bem, né? A gente fala, puxa, mas isso não é justo. De fato, não é justo e haverá um juízo final em que essas questões vão ser, então, julgadas e as coisas vão ser colocadas numa balança, vamos dizer assim, né? E a justiça vai ser feita, tá? Então, por isso que nessa introdução que eu estou lendo aqui, eu estou dizendo isso, que às vezes, né, o mal prossegue sem a devida punição, infelizmente. E o bem nem sempre é recompensado com as bênçãos prometidas. Então, diante disso, a Bíblia nos ensina a ter os olhos no futuro, no juízo final, tá certo? Vendo no juízo final, ou nos juízos, né? Vendo neste ou nestes a resposta decisiva de Deus
para todas as interrogações, a solução de todos esses problemas e a remoção de todas as discrepâncias aparentes da era atual, tá? Então, como eu disse, né, a gente, nessa existência nossa, há pessoas boas que parecem não ter sido recompensadas suficientemente, e há pessoas muito más que parece que se dão bem na vida, né? Então, nós temos que ter em mente, né, que a resposta decisiva para todas essas interrogações, né, essas questões que nós percebemos, a solução para esses problemas, a remoção dessas discrepâncias que existem na nossa existência atual, tudo isso vai ser definitivamente definido, vamos dizer assim, no momento do juízo final, né, ou dos juízos finais que nós temos então relatados aqui nas Escrituras, tá? Toda essa introdução que eu acabei de fazer aqui, gente, ela está repleta de textos bíblicos, tá? Você entrando no meu blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você procura lá então esse esboço, né? Curso de escatologia, tá? O juízo final é o tema desse esboço. Então você vai ter lá todos os textos bíblicos para você então ler, né, os textos e verificar a veracidade daquilo que a gente está falando aqui agora, ok? Muito bem. Bom, agora eu vou me valer aqui do livro esse livro aqui do Herbert Lockyer, Todas as Parábolas da Bíblia, né? E esse autor aqui, ele fala bastante, parece que não, mas ele fala bastante de escatologia. Esse autor aqui, ele fala nesse livro ele fala das parábolas, né? Como diz o nome, as parábolas da Bíblia. Mas ele é um dispensacionalista, ele é um pré-milenista, pré-tribulacionista também. Então, ele termina tocando, né, em vários pontos escatológicos à medida que ele vai então expondo, né, as parábolas da Bíblia, tá? E aqui ele fala uma coisa super interessante que eu queria então compartilhar com vocês, que é o seguinte, olha, ele diz assim: entre os muitos julgamentos da Bíblia, há três julgamentos que são geralmente confundidos uns com os outros, mas que são distintos. Presta atenção, gente. Então ele está falando aqui. Vou reler essa frase. Aqui é muito importante você entender isso aqui. Entre os muitos julgamentos da Bíblia, há três julgamentos relatados na Bíblia, tá? Existem três julgamentos que geralmente as pessoas confundem, achando que são a mesma coisa, que são os mesmos julgamentos, que são que ocorrem no mesmo momento, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Mas, na verdade, eles são distintos. Esses três julgamentos, embora muitos pensem que se trate do mesmo julgamento, da mesma ocasião, eles são distintos, tá? Então, quais são esses três julgamentos que ele fala aqui? Dois deles nós já falamos nesse curso de escatologia, tá? Eu vou relembrar aqui com vocês hoje, mas nós já falamos desses três julgamentos, dois nós já falamos, tá? O primeiro deles é o tribunal de Cristo. Você deve se lembrar que a gente falou do tribunal de Cristo, tá? Então ele diz aqui, ó, acontecerá quando o Senhor voltar nos ares. Então, quando que acontece o tribunal de Cristo, gente? O tribunal de Cristo, ele acontece, né, pelo menos nessa visão escatológica aqui que a gente tem abraçado, nós entendemos que o tribunal de Cristo, né, ele acontece logo após o arrebatamento da igreja. E antes da segunda vinda de Cristo, né, em que todo olho o verá, tá? Então,
Na verdade, o tribunal de Cristo, você deve se lembrar, a gente falou disso, né? Nós entendemos que depois que a igreja é arrebatada, né? Então, na nossa visão escatológica, a igreja é arrebatada antes do começo da grande tribulação, certo? A igreja é arrebatada. Enquanto os 7 anos da tribulação estão se desenrolando aqui na face da terra, no céu, o que está acontecendo no céu? No céu está acontecendo o tribunal de Cristo, do qual participam somente os salvos, tá? Só os salvos vão participar do tribunal de Cristo, e depois, né, do tribunal de Cristo, nós entendemos que acontece as bodas do Cordeiro, tá? Enquanto a tribulação está rolando aqui na face da terra, lá no céu está acontecendo o quê? O tribunal de Cristo e as bodas, a festa de casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. As bodas do Cordeiro, tá? Então, esse primeiro julgamento, o tribunal de Cristo, está relacionado com a igreja verdadeira. Esse julgamento é só para a igreja, tá? O tribunal de Cristo, veja, vou repetir, ele acontece quando o Senhor voltar nos ares para arrebatar a igreja, certo? Aí então, enquanto a tribulação está acontecendo na terra, esse tribunal de Cristo acontece nos céus. Ele está relacionado apenas com a igreja verdadeira, tá? Nesse julgamento não vai haver não salvos, só os salvos estarão presentes no tribunal de Cristo, tá? E por que os salvos estarão no tribunal de Cristo? Para revisão e recompensa pelo serviço fiel prestado, tá? Então, é nesse tribunal de Cristo que nós entendemos que vão ser definidos os galardões dos crentes, tá? Nesse esboço mesmo aqui, gente, que eu coloquei lá no meu blog, olha só, eu vou ler umas partes aqui que eu escrevi um pouquinho sobre esse tribunal de Cristo, né? Então, diz o seguinte, olha, não se refere ao estado salvo ou perdido dos que dele participarão, porque somente os já salvos, só os já salvos serão julgados nesse evento, tá? Nesse tribunal de Cristo, que é o primeiro dos 3 julgamentos que a gente está falando aqui, nesse tribunal de Cristo, só os salvos participam, os que foram arrebatados no arrebatamento, né, na vinda do Senhor nos ares, tá certo? Então, os resultados desse tribunal de Cristo, desse julgamento, serão ou um galardão por obras aprovadas ou uma sensação de perda por feitos desaprovados, tá? Então, a pessoa já está salva, a eternidade está garantida, vamos dizer assim, né? Mas os galardões é que vão ser definidos no tribunal de Cristo, tá? Então, como ele diz aqui, ou a pessoa vai receber um galardão pelas obras dele que foram aprovadas, ou uma sensação de perda por feitos desaprovados. E aqui a base bíblica, eu acho que eu já falei com vocês em uma das aulas anteriores. A base bíblica é 1 Coríntios 3, do 9 ao 15, que é aquele texto que o apóstolo Paulo fala, né? Que o alicerce, a base, né? O fundamento é Cristo, e que cada um de nós tem que observar que tipo de material nós estamos usando na edificação, né? Como se fosse um prédio, vamos dizer assim. E a gente está edificando. Então, ele diz lá que alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros usam madeira, palha e feno, tá certo? E que naquele dia a obra de cada um vai ser provada como que através do fogo. Aquela que permanecer, esse vai receber galardão. Aquela que se queimar, né, não vai receber galardão, mas vai ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo diz lá, está em 1 Coríntios 3, do 9 ao 15. Esse é o tribunal de Cristo, é o julgamento apenas para os que... Né, quando a pessoa que estiver no tribunal de Cristo, ela já não corre mais o perigo de ir para o inferno, tá? Quem estiver no tribunal de Cristo é porque foi salvo. O que pode acontecer é a pessoa não receber galardões, tá?
Por isso que nós já somos salvos, né? Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, tá? A salvação não é por obras, a salvação é pela graça de Deus, né? Agora, as obras, elas comprovam a fé, elas comprovam que a salvação é verdadeira e elas vão ser julgadas, vamos dizer assim, no sentido da pessoa obter ou não um galardão ou galardões, né, para serem desfrutados durante a eternidade, tá certo? Olha só, deixa eu ver aqui o horário, deixa eu já ir controlando, porque o horário passa rápido, né? As escrituras falam de diversas coisas que levam a um galardão, tá? O que é que vai ser contado para que os galardões sejam definidos? Então, vamos lá. Como despenseiros dos mistérios de Deus, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 4, de 1 a 5, né? Como despenseiros dos mistérios de Deus, o crente tem de prestar contas dessa tarefa, né? Nós somos despenseiros, mordomos, administradores da palavra de Deus, dos mistérios de Deus, e nós vamos ter de prestar conta de como nós como nós administramos isso, tá? Outra coisa, como administradores também de seus bens materiais, né, serão recompensados segundo a maneira como os tenham, serão recompensados segundo a maneira como os tenham usado. Então, a gente também entende, né, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tá certo? Deus diz lá em Ageu, profeta Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo é de Deus, né, gente? A gente sempre fala isso. Todo o dinheiro, todos os recursos materiais são de Deus. Você não tem nada, me desculpa a franqueza, você não tem nada. Tudo é de Deus. O que você administra foi Deus que te deu para você administrar. Mas é de Deus, não é teu, tá? E um dia você vai ter que prestar conta daquilo que Deus te deu para você administrar, mesmo materialmente falando, tá? E aí os galardões vão ser distribuídos, né? Aqueles que souberam utilizar ou administrar bem os seus recursos materiais, né? Inclusive fazendo uso deles para o bom andamento da obra de Deus, da obra missionária, esses vão receber galardões, tá certo? Agora, aquele crente que de repente, mesmo salvo, não ofertou, né, não contribuiu, não ajudou, de repente uma pessoa necessitada, não vai receber galardão. Deus é justo, tá certo? Vamos lá, outro critério, né, para receber ou não galardão aqui, ó, ele diz aqui, como responsável pelas almas dos outros, o crente será recompensado de acordo com quantos ele tiver conduzido à justiça, né? Então, você vai receber galardões de acordo com as almas que você levou a Cristo, certo? As pessoas que você conduziu à fé em Cristo. Outra coisa, olha, como habitamos em um mundo carente, podemos fazer o bem a todos os homens e receber um galardão por isso, né? A gente está num mundo carente, então nós podemos fazer o bem às pessoas, tá certo? É óbvio que uma pessoa que vive se dedicando, né, um cristão que vive se dedicando para cuidar dos pobres, dos carentes, ele vai receber mais galardões do que aquele que não se envolve nisso. É uma coisa óbvia, tá certo? E outra coisa também, ó, como sofredores em um mundo mau, seremos galardoados por resistirmos, né? Então, as pessoas também serão galardoadas, receberão galardão por resistirem nesse mundo mau de sofrimento, tá? Outra coisa interessante, ó, eu vou ler rapidinho aqui. Hoje eu não estou lendo muitos textos bíblicos, gente,
mas todos os textos bíblicos estão disponíveis no esboço que está lá no meu blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, tá? Olha só, algumas passagens das Escrituras sugerem que as recompensas tomarão a forma de coroas, ok? Então veja só, algumas passagens da Bíblia sugerem que essas recompensas, esses galardões, tomarão a forma de coroas. Então, distinguem-se 5 coroas, tá? Nós temos 5 coroas distintas em vários textos da Bíblia. A primeira coroa é a coroa incorruptível, tá? Isso está em 1 Coríntios 9, 25. A coroa incorruptível para aqueles que dominam a velha natureza. Olha só. A segunda coroa é descrita como uma coroa em que exultamos. Uma coroa em que exultamos está em 1 Tessalonicenses 2,19. Para aqueles que levam outros a Cristo, para aqueles que conduzem pessoas à fé cristã, né? Uma terceira coroa é uma coroa, deixa eu ver aqui, uma coroa de justiça, tá? Uma coroa de justiça para os que amam a vinda de Cristo. Uma coroa de justiça para os que amam a vinda de Cristo, 2 Timóteo 4:8. Quarto tipo de coroa aqui, uma coroa da vida, para aqueles que mantêm o seu amor pelo Senhor, né? Mantêm o seu amor por Deus no meio de tribulação. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, e também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ok? E um quinto tipo de coroa aqui é uma coroa de glória para aqueles que são bons pastores do rebanho de Deus. Essa aqui é uma coroa específica para os pastores, né? Para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Tido a eles uma coroa de glória, né? Para aqueles que são bons pastores do rebanho de Deus. Isso está descrito em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Agora, preste atenção no que eu vou ler agora a seguir. O autor de onde eu tirei esse estudo aqui, ele diz assim: não foi revelado se coroas verdadeiras de vários estilos serão entregues ou se a palavra coroa é simbólica, tá? Então aqui não foi revelado se essas coroas são coroas literais mesmo, ou se a palavra coroa nesses textos ela é simbólica, tá? O que a gente sabe, certamente, é que Deus vai conferir com justiça conforme o que cada pessoa merece, tá? E isso aqui, gente, eu estou falando aqui é do primeiro julgamento. Lembra que no início da aula, para quem foi chegando depois, eu disse que hoje a gente ia falar sobre 3 julgamentos, né? 3 momentos distintos, 3 julgamentos que muitas vezes as pessoas confundem, achando que serão uma única ocasião, né? Mas que para nós, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, nós entendemos que esses 3 julgamentos são 3 ocasiões distintas, tá? São 3 eventos distintos. Então, o primeiro a gente está concluindo aqui, que é o chamado Tribunal de Cristo. Eu vou só ler um versículo aqui, que é 2 Coríntios 5,10, que é o que fala, tá, desse Tribunal de Cristo. Ó. 2 Coríntios 5,10. E é interessante, se você ler no contexto aqui, eu não vou ter como ler como ler os versículos anteriores, mas você vai ver que o contexto aqui, Paulo está falando para crentes, ele está falando para cristãos, ele não está falando de ímpios, tá? Ele está falando com a igreja de Corinto, ele tá falando de assuntos que têm a ver com crentes, com cristãos, tá? E aí, ele chega aqui no versículo 10 e diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha aqui, tá vendo? 2 Coríntios 5,10. Ele está falando, no contexto anterior, ele está falando de cristãos, assuntos relacionados
a cristãos. E aí ele conclui esse parágrafo dizendo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Ou seja, vai receber ou não receber os seus galardões, tá? Mas o tribunal de Cristo, volto a enfatizar, é um julgamento apenas para os salvos, tá? No tribunal de Cristo nós não teremos nenhum não salvo, tá? No tribunal de Cristo, o que se está determinando não é se a pessoa vai ter acesso à vida eterna ou não. Quem está no tribunal de Cristo já está salvo, ele vai ter acesso à vida eterna. O que se está definindo no tribunal de Cristo são os galardões que o salvo vai ter, vai receber ou não para desfrutar na eternidade, tá? Outros textos que você pode consultar aqui são Romanos 14, versículo 10, tá? Então a gente já leu 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10, que também fala sobre esse tribunal, e 1 Coríntios 3, de 9 a 15, é um texto muito interessante. Deu uma travadinha aí, né, gente? Vamos lá. 1 Coríntios 3, de 9 a 15, também é um texto muito interessante que fala sobre a questão dos galardões. E temos aqui diversos textos que eu não vou citar aqui, nem teremos tempo para ler, mas que estão todos aí no esboço que você encontra lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu falei de 3 julgamentos. O primeiro nós já vimos aqui, que é o tribunal de Cristo. O segundo julgamento, gente, se não me engano, eu falei sobre ele na aula passada, né? O segundo julgamento, ele está em Mateus, capítulo 25. Se você, de repente, tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, tá? O segundo julgamento, ele está em Mateus capítulo 25. E esse julgamento, preste atenção, é muito interessante, é o julgamento das nações viventes, das nações que estiverem vivas, quando Jesus voltar ao final da grande tribulação. Tá? Porque, então vamos lá, Jesus arrebatou a igreja, né? Enquanto está acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, a tribulação está acontecendo na terra. Aí no final da tribulação Jesus volta, né? A gente já tem estudado essa cronologia aí da escatologia. No final da grande tribulação Jesus volta. E quando Jesus volta no final da grande tribulação e ele derrota o anticristo, o falso profeta e tal, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai estabelecer o reino milenar. Jesus vai estabelecer o milênio, né? O reino de 1000 anos, em que o próprio Senhor Jesus vai reinar aqui na face da terra. Só que esse julgamento agora das nações, ele serve para determinar quem vai ter acesso ao milênio e quem não vai ter acesso. Quem poderá ingressar, né, no milênio e quem não poderá ingressar. Tá? Porque você tem que entender isso, né? Eu acho que eu falei isso na aula passada, eu só vou aqui dar uma aprofundada hoje, mas a gente já falou disso, tá certo? Porque veja, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, em que todo olho o verá, Jesus volta com a igreja. A igreja que já havia sido arrebatada 7 anos antes, tá certo? Jesus volta com a igreja. Nós, né, haveremos de estar nesse momento com Cristo e já com nossos corpos gloriosos, glorificados. Nós vamos participar do milênio. Nós, a igreja, que já tem o seu corpo glorificado, né, os que estavam mortos ressuscitaram, lembra no arrebatamento? Os mortos ressuscitaram primeiro.
né? Os que estivermos vivos na ocasião do arrebatamento, teremos esse corpo corruptível transformado em corpo incorruptível. Então a gente chama de corpo glorioso. Então, quando Jesus vem na segunda vinda, ao final da grande tribulação, e a igreja vem com Jesus, a igreja já tem o corpo glorioso, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Mas o pessoal que conseguir chegar vivo, né, porque muita gente vai morrer durante a grande tribulação, mas quem conseguir chegar vivo ao final da grande tribulação, vai passar por um julgamento, que é esse segundo julgamento aqui, que é o julgamento das nações viventes, para determinar quais as nações, quais as pessoas o Senhor permitirá ingressar no reino milenar e quais pessoas não poderão ingressar no reino milenar, quais nações e quais pessoas não poderão ingressar no reino milenar. Então, esse julgamento, que é o segundo dos três que eu estou falando aqui, ele está descrito, gente, em Mateus capítulo 25. Tá? Mateus capítulo 25. Ó. Esse autor aqui que eu estou seguindo, o Herbert Lockyer, ele diz aqui, né, que o julgamento das nações viventes acontecerá quando Cristo retornar, olha aí, quando Cristo retornar à terra e assumir o seu reino. Foi o que eu acabei de falar, né? Nessa sessão do tribunal aqui, todas as nações justas e injustas serão congregadas, tá? Então todas as nações serão congregadas quando serão anunciadas as recompensas e as rejeições, tá? Então veja, ó, vamos ler aqui rapidamente esse texto. Mateus capítulo 25, versículo 31, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. E olha, é muito interessante você perceber que esse texto aqui, que está em Mateus capítulo 25, 31, que nós vamos ler agora, ele está no contexto do sermão profético. Tá? Então, em Mateus 24, a gente tem o sermão profético. Nós temos o sermão profético. De vez em quando dá uma travadinha, né, gente? Vamos lá. Nós temos o sermão profético em Mateus capítulo 24, né? Onde Jesus descreve os acontecimentos da grande tribulação, descreve a sua segunda vinda e tal. Ele conta algumas parábolas, né, incentivando-nos à vigilância, a parábola das 10 virgens, né, a parábola dos talentos, tal. Então é nesse contexto do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 que a gente vai ter esse texto que nós vamos ler agora, cujo título aqui na minha Bíblia está assim, o grande julgamento. Então, verso 31, olha, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, olha aí, está falando da segunda vinda, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará, olha aí, se assentará no trono da sua glória. Verso 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Né? Verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, olha, aqui Jesus é retratado já como o rei que vai reinar no reino milenar, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, olha aí, reino milenar, né? A gente entende aqui que é o reino que Jesus vem estabelecer, o reino milenar, tá? Então ele diz aqui, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me.
Então perguntarão os justos, esses que estão aqui sendo convidados a entrar no reino milenar de Cristo, eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Sempre que vocês fizeram a um dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Jesus fala aqui. Então veja, gente, muitos estudiosos da Bíblia, né? Muitos estudiosos desse assunto de escatologia e que são pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que abraçam essa visão, né, que eu pelo menos tenho abraçado, né, que a nossa Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem abraçado. Muitos teólogos que então abraçam esse ponto de vista, entendem que esse julgamento aqui, que está descrito em Mateus 25, é um julgamento que vai determinar quem terá acesso ao reino milenar de Cristo e quem não terá acesso. Ok? Então veja só, ele fala das ovelhas e dos bodes, né? As ovelhas vão ser colocadas à direita, tá? Então, as ovelhas, esse autor aqui diz, ele diz aqui, os povos escolhidos como nações ovelhas serão os que foram benevolentes e capazes de uma bondade genuína, conforme nós vimos no texto aqui. Essas pessoas são então recompensadas pelo rei. Tá? E os bodes, quem são? Os bodes representarão as nações entregues às suas próprias paixões e lascívias, e que não conseguem perceber as necessidades dos outros. Não há compaixão em seus corações dessas nações, dos bodes, né? Porque o texto continua dizendo aqui: aos que estiverem à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, olha só, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando enfermo e preso, não fostes ver-me. Verso 44. Então lhe perguntarão: Senhor, as nações bodes, né? Os que estão à esquerda, né? Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Quando foi que nós te vimos, né, nessas situações aí de fome, de sede, nu, enfermo e não te assistimos? Verso 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja, gente, olha só. Então esses teólogos, né, esses estudiosos aqui, especialistas em escatologia, na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, eles acreditam que esses irmãos, porque Jesus fala aqui, né, todas as vezes que vocês fizeram um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. E quando vocês não fizeram para eles, vocês não fizeram para mim. Então quem são esses irmãos, né? A pergunta é aqui: quem Jesus tinha em mente quando chamou essas pessoas de irmãos? Então, de acordo com esses estudiosos, Jesus se referia à nação judaica.
Tá? Jesus, por quê? Jesus era judeu. Então, ele estava se referindo aqui aos seus irmãos, aos seus compatriotas judeus, tá? A nação israelita, os judeus. Olha só, ele continua dizendo aqui, vários escritores afirmam que esses são os crentes remanescentes de Israel, aos crentes remanescentes de Israel, os quais anunciarão o evangelho do reino como testemunha a todas as nações durante o último período terrível e crucial da grande tribulação. Tá? Então o que acontece? Lembra que o anticristo vai perseguir de maneira feroz aos judeus durante a segunda metade, né? A segunda metade da grande tribulação. Tá certo? Então, esses teólogos, eles acreditam o seguinte, que as pessoas ou as nações que derem guarida para os judeus nesse segundo período da grande tribulação, nessa segunda metade, né, nesses últimos 3 anos e meio da tribulação, as pessoas, as nações que derem guarida para os judeus nesse período de perseguição intensa que o anticristo vai promover contra o povo de Deus, contra os judeus, né, durante a grande tribulação, as nações que derem guarida, as nações que derem de beber, que derem de comer, que vestirem, que agasalharem, que derem um abrigo para os judeus nesse período, essas nações e essas pessoas terão o direito e o acesso ao reino milenar de Cristo. Ao passo que as nações que vibraram com a perseguição dos judeus, né, ao passo que as pessoas que vibraram com a perseguição dos judeus não terão acesso ao reino milenar de Cristo. É isso que os teólogos entendem, né, e eu acho muito interessante essa interpretação, de fato, né? Porque quando Jesus volta na sua segunda vinda, em que todo olho verá, existirão pessoas vivas aqui na face da terra, né? As nações estarão aqui, embora muita gente vai morrer durante os julgamentos, as taças da ira, as trombetas, né? Os selos que serão abertos durante a gente vai morrer, mas muita gente vai estar viva ao final da grande tribulação, quando Cristo voltar. Então, qual é o critério para se participar do reino milenar de Cristo ou não participar? Então, muitos teólogos acreditam que esse texto aqui, ele revela para a gente que vai depender da maneira que as pessoas e que as nações trataram os judeus, né, durante essa segunda metade da grande tribulação em que o anticristo perseguiu os judeus de maneira ferrenha. Né? Eu falei, acho que na aula passada, a gente tem um tipo histórico que é o Hitler, né? O Adolf Hitler, aquele ditador da Segunda Guerra Mundial, que ele perseguiu os judeus ferozmente, né? Ele mandou matar nos campos de concentração nazista mais de 6 milhões de judeus, velhos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, foram exterminados nos campos de concentração nazista. Então o Hitler, ele não deixa de ser um tipo do anticristo, ele tipifica o anticristo, né? E a gente sabe que durante a Segunda Guerra, enquanto tinham aqueles que vibravam quando os judeus eram perseguidos e mortos, existiam aqueles que ajudavam os judeus, né? que escondiam os judeus nas suas casas, nos porões das suas casas, dando alimento, dando água, dando roupa, né? Então, o que aconteceu ali na Segunda Guerra, eu penso que é um tipo do que vai acontecer na segunda metade da grande tribulação, né? E aqueles que forem benevolentes para com os irmãos de Cristo, né? O que Jesus diz aqui, ó? Vou reler aqui. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, aqueles que forem benevolentes com os irmãos de Cristo, os judeus, terão acesso ao reino milenar de Cristo. Os
Os que não foram benevolentes não terão acesso ao reino milenar de Cristo, tá? Agora, esse autor aqui, gente, é interessante porque ele amplia a aplicação disso aqui, tá? Ele diz aqui, certamente essa designação é mais abrangente do que isso. Ele diz aqui, certamente essa designação é mais abrangente do que isso, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, quer ver? Qual será o critério do julgamento das nações? Ele pergunta. De um lado estarão as ovelhas, ou seja, os justos, que entrarão para a vida milenar. E do outro estarão os bodes, os ímpios, que serão julgados e mortos, tá? E não terão direito a entrar no milênio. Agora, olha só essa parte aqui. Ele diz assim, essa deve ser a pergunta às nações. Na verdade, ele alista aqui algumas perguntas que ele acredita que Jesus fará às nações nesse grande julgamento aqui, que define quem entra no milênio e quem não entra no milênio. Que pergunta Jesus deverá fazer aqui? Ele entende que o Senhor Jesus deverá fazer as seguintes perguntas. O que estão fazendo com Jesus? Porque, gente, isso vai ter a ver até com os dias de hoje, né? Porque o que as nações hoje estão fazendo com Jesus? O que as nações estão fazendo com o conhecimento de Jesus? O que as pessoas estão fazendo com o conhecimento de Jesus? O que as pessoas estão fazendo com a sua mensagem? Não é? O que estão fazendo com seus mensageiros? Porque, gente, se você é uma pessoa ligada nos acontecimentos, você sabe o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Você sabe que nós temos um grupo, né, de pessoas hoje, no mundo todo, que eu sempre tenho falado, que são os chamados progressistas, que estão ligados aos partidos de esquerda, né, aos partidos políticos de esquerda no Brasil e em todo o mundo. E esses progressistas, gente, eles querem exterminar os cristãos, eles querem exterminar a fé cristã no mundo. Tá? Você viu domingo, né? Domingo agora, dia 18 de outubro de 2020, 2 igrejas incendiadas no Chile. Né? Os manifestantes esquerdistas, progressistas, com bandeira escrito palavras dizendo que eles estão buscando a paz, depredando e incendiando 2 igrejas católicas, que são símbolos do cristianismo. Né? Nós somos evangélicos, a gente pode até não concordar com vários pontos do catolicismo, mas uma igreja católica ela é um símbolo do cristianismo, é um símbolo da fé cristã. E esses progressistas, esquerdistas, incendiaram, depredaram a igreja e ainda tiraram foto para postar nas suas redes sociais, achando aquilo o máximo. Porque esses esquerdistas, esses progressistas, que estão no espírito do anticristo, não tenho a menor dúvida disso, eles acham que a tradição judaico-cristã, né, a tradição do judaísmo e do cristianismo, deve ser banida da face da terra. Inclusive, em uma dessas igrejas, foi escrito lá, morte ao Nazareno. Você, por favor, consulte aí para você ver que eu não estou falando nada de novo, eu não estou inventando essa notícia. Está aí nos sites, pelo menos nos sites respeitáveis, estão aí, tá certo? Estão aí. Então, em uma dessas igrejas depredadas, incendiadas, escreveram lá, morte ao Nazareno. Quem é o Nazareno? O Nazareno é Jesus. Eles querem acabar com o cristianismo, gente. Eles querem acabar com a tradição cristã, com a tradição judaico-cristã. Não se engane, não se engane. Os progressistas, aqueles que não são conservadores, né, os que estão geralmente associados aos partidos de esquerda, o que eles querem é acabar com a tradição judaico-cristã. Então, isso também eu acredito que conta nesse momento de julgamento aqui, para saber quem entra e quem não entra no reino milenar. Né?
Esse autor aqui, ele acredita que... E olha que esse autor aqui, ele já morreu faz muito tempo, viu, gente? Esse autor aqui, ó, deixa eu ver aqui, ele nasceu no final do século XIX, para você ter uma ideia, né? Então ele morreu no século passado, lá provavelmente na metade do século passado, eu não sei a data que ele morreu, ele deve ter morrido lá para 1950, esse autor que eu estou lendo aqui, ele deve ter morrido sei lá, mais de 50 anos atrás, vamos colocar. E ele já está falando aqui, né, que o critério que o Senhor Jesus provavelmente vai usar, as perguntas que Jesus vai fazer às nações e aos indivíduos que estão representados por essas nações, nesse segundo julgamento aqui, que é o julgamento das nações viventes, para saber quem entra e quem não entra no milênio, as perguntas são essas aqui. O que vocês estão fazendo com Jesus? Estão desejando morte ao Nazareno? Ou estão honrando o Senhor Jesus? Não é? O que estão fazendo com a sua mensagem? O que estão fazendo com seus mensageiros? Né? Olha, enfim, né, ele diz aqui, será com esse critério que o seu julgamento será emitido a favor ou contra elas, né? Então eu fiquei pensando aqui até no Brasil, né, gente? Eu fiquei pensando até no nosso país, né? Que o nosso país, gente, existe uma onda no nosso país para querer destruir a fé cristã, né? Você sabe disso. Os valores cristãos, os princípios, né? Então, sabe, a gente sabe que é inevitável que o anticristo vai reinar, que o anticristo que vai abraçar, o anticristo vai abraçar esses valores, porque esses valores dos progressistas, das esquerdas, esses valores são anticristãos. São anticristãos, então serão os valores que o anticristo vai abraçar. Isso a gente não tem dúvida, isso é inevitável, isso vai acontecer, isso está profetizado, não tem como mudar a Bíblia, né? Está profetizado na Bíblia, vai acontecer. Mas quem sabe a nossa nação, o nosso Brasil, não possa ser uma dessas nações que vão ter acesso ao reino milenar, né? Por quê? Porque não se envolveram, não foram nessa linha progressista, né? Mas que o nosso país possa ficar mais voltado, né, para os valores cristãos, né, gente? Que o nosso país possa ficar voltado mais para os princípios e valores cristãos, para essa tradição judaico-cristã que nós recebemos dos nossos pais, né? Judaico-cristão quer dizer o quê? Antigo e Novo Testamento. Judaico, Antigo Testamento, cristão, Novo Testamento. As tradições judaico-cristãs, né? Porque a gente sabe que o Velho Testamento é a história dos judeus, e o Novo Testamento, o Velho Testamento é a história dos judeus, o Novo Testamento é a história da igreja, de Cristo. Por isso que a gente fala tradição judaico-cristã. Nós temos que nos apegar. Quem sabe se nós, como país, como povo brasileiro, nos apegarmos a essas tradições, quem sabe, né? Apesar apesar de tudo, quem sabe nós, como povo, né, o povo brasileiro, não digo nós porque nós, igreja, já estaremos com o corpo glorificado, mas quem sabe o povo brasileiro não possa, né, adentrar ao reino milenar de Cristo, se mantiver esses valores, tá? Não sei se eu divaguei demais aqui, se eu divaguei demais, me perdoe, mas eu quero só ler aqui, ó, uma outra parte que esse autor fala, que ele fala assim, os seus pecados, né, os pecados das nações, os seus pecados contra os irmãos, no caso aí os irmãos de Cristo, né, os judeus, os seus pecados, os pecados das nações contra os irmãos de Cristo, né, foram praticados contra o próprio Mestre. Porque Jesus fala, quando vocês me deram de comer, quando vocês deram de comer a um dos meus irmãos, vocês deram de comer a mim. Quando vocês deram de beber a um dos meus irmãos, vocês deram de beber a mim. Quando vocês vestiram a um dos meus irmãos, vocês vestiram a mim.
Então, esse texto aqui de Mateus 25, ele é muito usado para a gente fazer boas obras, né? Para a gente cuidar dos pobres, para a gente ajudar os moradores de rua. Isso é muito bom, você pode usar esse texto, você pode aplicar esse texto nessa situação. Mas me parece, de fato, que a interpretação correta desse texto é, de fato, os critérios que o Senhor Jesus usará para permitir que os indivíduos e as nações entrem ou não entrem no reino milenar de Cristo. Tá? Então, para terminar aqui essa parte, ó, os pecados das nações contra os irmãos de Cristo, contra os judeus, foram praticados contra o próprio Cristo, né? Contra o próprio Mestre. E essas nações entrarão em desespero ao apartarem-se de Cristo para uma eternidade de agonia, né? Porque Jesus fala aqui, o que ele fala aqui? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tá? Essa vai ser a palavra de Cristo para essas nações, né? E para os indivíduos que não tiveram uma atitude correta para com o próprio Senhor Jesus, para com a sua mensagem, para com os seus mensageiros, tá certo? Essa vai ser a palavra que vão ouvir, né? Essas pessoas, esses progressistas que eu estou falando aí, que estão queimando igreja, que estão dizendo morte ao Nazareno, porque o que essas pessoas vão fazer no reino milenar de Cristo? Ou no céu? Não tem o que fazer, eles odeiam a Cristo. Então não tem o que fazer lá, tá certo? Agora, aquelas pessoas que até mesmo não nasceram de novo, porque tem muita gente que não nasceu de novo, mas respeita a fé cristã, mas respeita a tradição cristã, tá certo? São de famílias cristãs, evangélicas, católicas, às vezes não nasceram de novo, né? Mas respeitam e tratam com respeito. Então, esses eu penso que são esses que vão entrar no reino milenar. A esses Deus vai permitir, né? O Senhor vai permitir entrar no reino milenar. Tá certo? Bom, gente, já são 9h02, eu preciso terminar aqui a nossa aula. Então eu vou agora falar do terceiro julgamento, né? Eu falei de 2 julgamentos para vocês. Eu falei sobre o tribunal de Cristo e falei sobre o julgamento das nações viventes. E o terceiro julgamento, tá? Está em Apocalipse. Então vamos para lá rapidinho. Apocalipse capítulo 20. Tá? Apocalipse capítulo 20. Então, o julgamento do grande trono branco, gente, esse aqui, ele vai acontecer no fim dos tempos. Esse julgamento do grande trono branco, ele acontece no final do milênio. No final do milênio. Então, dá para captar, preste atenção. O primeiro julgamento que eu falei, o trono de Cristo, acontece logo após o arrebatamento da igreja. Né? O arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Esse julgamento das nações viventes acontece logo depois que Cristo vem, né, que Cristo volta no final da grande tribulação, quando Jesus volta no final da grande tribulação, né, derrota o anticristo, ele, antes, né, de estabelecer o seu reino milenar, ele faz esse julgamento aqui das nações para se determinar quem entra e quem não entra no reino milenar. Aí passam-se os 1000 anos do reino milenar de Cristo na Terra. No final dos 1000 anos acontece o terceiro julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, tá? Que acontece então no final dos tempos, após o reino milenar de Cristo e a última rebelião de Satanás, que você se lembra que no final do milênio Satanás é solto. A gente falou isso a semana passada, né? Então, depois que acontece tudo isso, aí Satanás é definitivamente derrotado, né? Então, aí nós vamos ter esse julgamento chamado julgamento do grande trono branco, tá? Olha só, vamos ler o texto aqui.
Apocalipse 20, versículo 11. Olha só. Vamos lá. Diz assim, olha. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Olha aí, gente. O apóstolo João, né? Você vê que tá. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está no contexto aqui, ó. Capítulo 20 fala sobre o milênio. Começa falando da prisão de Satanás, aí fala do milênio, aí depois Satanás é solto, é derrotado, aí depois, né? Vai dizer aqui, versículo 11. João dizendo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Tá? Então aqui é o Senhor, né? De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagina que evento, né, gente? O Senhor assentado num grande trono branco, tá? E fugiram da presença dele os céus e a terra. Olha que cena, né? Olha que cena. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Todos os mortos, grandes ou pequenos, importantes ou não importantes, famosos ou não famosos, né? Poderosos ou não poderosos, todos, não é? De pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 13, olha só. Deu o mar os mortos que nele estavam, né? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, gente. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você agora. A gente já está terminando, mas só para você entender isso aqui. Ó. Preste atenção. Nesse julgamento do grande trono branco aqui, quem que vai ser julgado aqui? Gente, aqui a maioria esmagadora, nesse momento que vai ser julgado, são os não salvos. Tá? Então, porque você se lembra que quando a igreja é arrebatada, não é, que acontece ali a primeira ressurreição, lembra que Apocalipse fala: bem-aventurado e santo todo aquele que tiver parte na primeira ressurreição? Então, ali na primeira ressurreição só ressuscitam os salvos. Os não salvos não ressuscitaram ainda. Os não salvos, eles só vão ressuscitar no final do milênio, aqui, nesse julgamento do grande trono branco. É aqui que os não salvos de todas as épocas vão ressuscitar agora. Mas não vão ressuscitar para a vida eterna, vão ressuscitar para a morte eterna. Vão ressuscitar para o castigo eterno, para o horror eterno. Gente, para isso que eles vão ressuscitar. Né? Tanto que o texto diz aqui, ó, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: durante o milênio, nós vamos ter pessoas salvas. Porque durante o milênio, nós vamos ter duas categorias de pessoas aqui na Terra. Lembra? Eu já falei disso. Nós vamos ter aqueles que terão o seu corpo glorioso, incorruptível, né, que são os salvos, que participaram do arrebatamento, né, participaram da primeira ressurreição, tá certo? Já passaram pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, voltaram com Cristo no final da grande tribulação e entram no reino milenar. O pessoal que vai reinar com Cristo durante os 1000 anos, a igreja de Cristo com corpo glorioso.
Agora, durante o milênio nós teremos aquelas nações às quais foi permitido entrar no milênio, cujos corpos ainda não estavam glorificados, ainda eram corpos corruptíveis. Portanto, essas pessoas elas vão viver muitos anos no milênio. O texto de Isaías diz que uma pessoa morrer com 100 anos vai morrer jovem, mas vão morrer. E muitos que morrerem durante o milênio morrerão salvos, porque vão morrer, não é? Vendo ali Cristo reinar, literalmente. Então, aqui nesse momento, no final do milênio, nós também teremos uma ressurreição de pessoas que morreram salvas no decorrer do milênio, tá? Mas será um número pequeno se comparado ao número daqueles que morreram sem salvação durante toda a história da humanidade, porque agora, no juízo do grande trono branco, acontece a ressurreição, a ressurreição para o castigo eterno de todos os não salvos durante toda a história da humanidade. Tá? Acontece aqui essa ressurreição, né, que é a segunda, né? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado e santo todo aquele que tiver parte na primeira ressurreição, porque aqueles que tiverem parte na segunda ressurreição, que acontece aqui, por ocasião do grande trono branco, esses aqui vão ressuscitar para a morte e o terror eterno, né? Eu estou até com um livro aqui também do John Walvoord. O John Walvoord, ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, olha que interessante esse parágrafo aqui, ó. Ele diz assim, os ímpios, aqui, né, por ocasião do juízo do grande trono branco, os ímpios recebem corpos que jamais serão destruídos. Olha só, eles vão ressuscitar, os ímpios, os não salvos, eles vão ressuscitar com corpos que jamais serão destruídos. Todavia, enquanto os salvos recebem corpos que são santos e adequados para a presença de Deus, tá? Então os santos recebem corpos santos e adequados para a presença de Deus. Os ímpios vão ressuscitar com corpos que, embora indestrutíveis, são adequados apenas para o castigo eterno. Então isso aqui é um mistério para a gente, né, queridos? Mas a ressurreição dos ímpios, ela se dá com corpos indestrutíveis, sim, mas não adequados para a presença de Deus. Os corpos adequados para a presença de Deus serão os nossos. Agora, os corpos dos ímpios ressuscitados serão corpos indestrutíveis, mas adequados para o castigo eterno. Ainda serão ímpios depois de ressuscitados, né? Para o terror eterno, né? Ainda serão ímpios e estarão em revolta contra Deus. Se o nome de alguém não estiver no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Tá? Então, eu penso que aqui os únicos nomes que podem estar no livro da vida, desses que vão participar desse momento, desse evento aqui, né, os únicos que podem estar com o nome no livro da vida são os que morreram salvos durante o milênio. Não sei se está dando para captar aí muito detalhe, eu sei que é muito detalhe, mas né, os únicos que poderão ter os nomes escritos no livro da vida nesse evento aqui, né, serão aqueles que morreram salvos durante o milênio. Né? Os outros, gente, todos são os não salvos de todas as eras, de todas as épocas. E não terão seus nomes escritos no livro da vida, ressuscitarão com um corpo indestrutível, mas adaptado para o castigo eterno. E viverão eternamente longe da presença de Deus. Tá? Eu me lembrei aqui, existe um livro que eu já li, eu não tenho esse livro, mas eu baixei ele pela internet, li um livro do C.S. Lewis, grande escritor, já falecido também. O C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Grande Abismo. É uma história que ele criou, ele inventou essa história, mas ele criou essa história, ele inventou essa história para tentar descrever o que seria o inferno. É interessante esse livro, né? O que seria uma vida eterna no inferno? Uma vida eterna, como diz aqui, né, no lago de fogo.
como diz aqui, tá? Porque diz aqui, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Diz que até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, né? O que seria uma vida eterna longe de Deus? O C.S. Lewis, ele escreveu esse livro, é um tipo de um romance, assim, né? Chamado O Grande Abismo, onde ele tenta imaginar, né, o que seria uma eternidade longe de Deus, tá? Bom, gente, então é isso daí. Espero que tenha dado para vocês entenderem, tá? A gente falou aqui que esses 3 momentos, esses 3 eventos de juízo, o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o julgamento do grande trono branco, muitas vezes são entendidos como um só acontecimento, mas para nós, dispensacionalistas, para nós, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, são 3 eventos diferentes que acontecem nessa ordem que a gente falou aí, nessa aula de hoje. Espero que tenha dado para você entender a aula, tá? Espero que tenha ficado claro, mas eu incentivo você a ouvir novamente, tá bom? Não só essa aula, como as aulas anteriores. E terça-feira que vem, permitindo Deus, a última aula do nosso curso de escatologia. O que vem depois do juízo final? Porque aí a Bíblia vai falar, aí no capítulo 21 de Apocalipse, sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, tá certo? Então o que vem depois do juízo final, do juízo do grande trono branco? A gente chama isso na escatologia de estado final, né? Estado eterno, na verdade. É chamado de estado eterno. Tá? Então, a gente vai falar disso na próxima semana, na próxima terça-feira, e vamos encerrar esse curso de escatologia, né? Já fizemos 14 aulas, vamos ter a 15ª e vamos fechar o nosso curso semana que vem, tá bom? Então, espero vocês até a semana que vem, permitindo Deus. Deus abençoe a sua vida, compartilhe, divulgue esse curso para outras pessoas, tá bom? O curso está disponível também no meu canal do YouTube. Forte abraço a todos, Deus abençoe.